mas que causas que os homens teriam baixa testosterona mais jovens? Causas relacionadas a que são os hábitos diários. O que é o que mais faz baixar testosterona? Em primeiro lugar, um cara que come errado, que não tem força pra nada, ele não vai conseguir ter uma relação sexual satisfatória. E aí o que acontece com o libido? O libido começa a apanhar. E que quem consegue sair dessa, na minha experiência, são homens que têm parceiras fixas. Você tratar uma deficiência de função sexual com testosterona, sem você ter certeza que há um déficit, esse paciente, em vez de melhorar, piora. É verdade que o agachamento, uma pergunta aqui... Exercício mais completo, sim. E que também libera mais testosterona? Essa questão da testosterona é um pouquinho mais complicada, por quê? Porque as pessoas, elas querem que, ou elas pensam que você vai fazer o exercício e liberar testosterona. Não é bem assim que acontece, Thiago. Tá. E isso é uma coisa importante de saber, por quê? Porque quando você faz um exame, né, numa pessoa que faz exercício intenso, você não vai achar uma testosterona altíssima, tá? Vamos padronizar, altíssimo seria 800, 900 nanogramas por decilitro, tá bom? Você vai achar uma testosterona de 430, 450, 500, tá? E muito profissional fala assim, mas essa testosterona tá baixa. Isso não é verdade. Existe uma coisa quando a gente faz exame de sangue, que é estudar uma coisa chamada variáveis pré-analíticas. O que é isso? São as condições em que você fez aquele exame. A sua testosterona fica baixa pelo menos 48 horas depois de você fazer o exercício intenso. Por quê? Onde está essa testosterona? Ela não está no sangue para você colher e avaliar o nível dela. Ela está no músculo fazendo o efeito dela. E como que você mede do músculo? Você tem que tirar um pedaço do músculo. Você não vai fazer isso porque não tem sentido. Então, se você quiser pesquisar um exame de testosterona que tem uma boa precisão, o melhor a fazer 3 dias em repouso e depois colher. Aí você vai saber sua testosterona real. Porque se você fizer enquanto você está treinando, a tendência é que ela dê um número abaixo daquilo que ela daria em situações de repouso. E as injeções de testosterona, como é que é a sua opinião sobre isso? Aí é outro papo, né? Aí a gente tem que diferenciar o que é uma anabolização do que é uma terapia de reposição de testosterona. Falando delicadamente, existe o uso de uma forma eufemística de você fazer a anabolização nas pessoas, que é quem fala, que faz, não, eu faço reposição de testosterona. Tá, mas quantos anos você tem? 35. Não, então você faz a anabolização. Reposição de testosterona acontece ou num paciente que tem uma coisa chamada hipogonadismo hipergonadotrófico, ou seja, quando falhou o testículo, não interessa o que aconteça, ele não é mais capaz de produzir testosterona, ou quando ele tem uma situação que por conta de trauma, de tumor, ele seja incapaz de produzir testosterona. Aí você faz uma terapia de reposição hormonal, uma terapia de reposição de testosterona. Agora, a queda na produção hormonal, ela acontece dessa forma como hipergonadotrófica, ou seja, o cérebro manda o testículo produzir testosterona e ele não produz. Quando você está acima dos 65 anos de idade. Mas que causas que os homens teriam baixa testosterona mais jovens? Causas relacionadas a que são os hábitos diários. O que é o que mais faz baixar testosterona? Em primeiro lugar, disrupção do sono. Se você acorda mais de 2 vezes à noite, se você dorme menos do que 6 a 7 horas por noite, sua testosterona será baixa. Outra causa, questão da alimentação. A testosterona, para ser produzida, ela depende de um hormônio que a gordura produz chamado leptina. E a leptina só é produzida de forma normal quando você se alimenta. E entenda, nem quando você se alimenta de mais, nem de menos. Por quê? Se você se alimenta de menos, com insuficiência de caloria, você tem uma condição em que essa gordura não vai produzir leptina suficiente. Agora, se você se alimenta demais, se você come demais, você libera tanta leptina que você leva a uma resistência à leptina. Como isso acontece? Leptina e insulina são hormônios que ativam receptores celulares. O que torna um hormônio é que ele é capaz de agir numa célula à distância. Então você produz insulina no pâncreas e ele age desde o seu neurônio até a sua célula muscular. Só que quando você produz leptina ou insulina, e insulina principalmente, você produz uma molécula chamada SOX3. E essa molécula é para contrarregular altos efeitos da insulina. O nosso corpo, ele não funciona sem um mecanismo de safe proof, tá? Ele não funciona sem um mecanismo de como que a gente chama de defesa, arma? Trava. Se trava.
ele sempre tem um mecanismo de trava. Então, quando a gente começa a liberar muita insulina, o corpo libera SOX3 junto. Por quê? Porque enquanto a insulina está agindo no receptor de insulina, essa molécula está agindo nesse mesmo receptor, diminuindo a ação do hormônio. Por quê? Porque se essa insulina funcionar rápido demais, você faz uma hipoglicemia, você pode morrer. Então isso é fisiológico, tá? Só que a gente não, não pode morrer de resistência à insulina. Então o que o nosso organismo faz? Conforme você está errando o seu padrão alimentar, ele começa a produzir cada vez mais insulina e cada vez mais SOX3. Até uma hora que você tem 1 quilo de insulina rolando, mas ela não faz efeito. Por quê? Porque tem SOX3 bloqueando a sua função. Problema. Ele também inibe a função da leptina. E no nosso hipotálamo, o que é o nosso hipotálamo? O hipotálamo é a sua esposa, é o que controla tudo. Né? Então... Eu vou falar com a Janine, esse é o meu hipotálamo. Ela vai gostar, é uma piada inteligente. Então, como a gente tem essa parte no cérebro hipotálamo que ele recebe todas as aferências. O que é isso? Né? Então, temperatura, pressão, horário do dia, luminosidade, cheiro. Isso é uma mensagem para o hipotálamo. O hipotálamo ele traduz isso e transforma numa ação de uma resposta hormonal. Para quem? Para a hipófise. E aí a hipófise produz os liberadores de hormônio. Tem algum exemplo de alimento que vai abaixar a sua testosterona? Qualquer alimento em excesso. Quando você tem um excesso de caloria, o que acontece? Você gera resistência à insulina. A resistência à insulina gera uma resistência à leptina. A leptina não é percebida pelo hipotálamo e o hipotálamo ele deixa de produzir hormônios liberadores de hormônios. E é importante para quem está assistindo a gente que a testosterona, e o doutor me corrija se eu estiver errado, um dos maiores impactos, além de cansaço, você não ter força física para nada, é o desgaste sexual, o cara não consegue ter um bom desempenho, correto? Sim. Porque eu vejo muitos amigos relativamente novos, né? Eu não vou dar nomes aqui porque a gente não quer expor, que eles já não conseguem trabalhar como antes. Será por causa da testosterona, doutor? E a segunda pergunta, já para emendar. O estresse aumenta a quantidade de cortisol. Perfeito. E o cortisol, ele luta contra a testosterona? O cortisol, ele age no hipotálamo e na hipófise, bloqueando a produção de tanto GNRH, que estimula a hipófise a produzir liberador de hormônio, quanto ele inibe a hipófise a produção de LH e FSH, que estimula a produção de testosterona. Então o cortisol no cérebro, ele inibe a liberação dos hormônios que fazem a produção de testosterona. Isso é fato. Agora, a questão sexual, Thiago, ela é mais complicada pelo seguinte: vigor físico também se deve à energia consumida. Um cara que come errado, que não tem força para nada, ele não vai conseguir ter uma relação sexual satisfatória. E quando a gente fala de relação sexual, principalmente no homem, a gente fala de 3 condições diferentes. Primeiro, libido. Segundo, função erétil. Terceiro, desempenho sexual. O que são essas coisas? Libido é o quanto você pensa no ato em si, o quanto você deseja aquele ato, quanto você projeta esse ato, quanto você imagina. A função erétil é o quanto você consegue ter o seu membro funcionando. E finalmente, o que é performance sexual? Quanto tempo você consegue manter o seu membro funcionando? Então, quando o sujeito ele tem, por exemplo, um consumo ruim de alimento, que ele tem uma falta de energia, o que costuma acontecer? Ele não tem energia disponível, isso tende a diminuir o que é a função sexual dele. O que é a função, então? É a função erétil, a libido e a performance sexual. O que normalmente começa a perder? O que começa a perder é a libido e a performance sexual. Mas por uma relação muito difícil de você observar. Por quê? Porque a performance sexual cai porque esse cara tá cansado. Se ele tá cansado para viver, ele tá cansado para aquilo que rima, né? E aí... Eu não entendi, gente. Eu sou casado aí. Começa com F e termina com UD. Então, assim, que no nosso caso, o termo bíblico é coito. Isso. Ele fica cansado para coitar. Para coitar. Então, assim, essa situação, o que começa a acontecer? Isso gera ele uma sensação de apreensão. E aí o que acontece com o libido?
o libido começa a apanhar. Ele começa a ter menos vontade. Por quê? Porque a experiência que ele tem não é uma experiência sexual satisfatória. E aí o que começa a acontecer? Isso começa a virar uma disfunção erétil. Isso daí é um mecanismo mais ou menos que acontece, uma coisa que a gente chama de disfunção erétil psicogênica, que atinge muitos homens, e que é difícil tratar. E que quem consegue sair dessa, pelo menos na minha experiência, são homens que têm parceiras fixas. Por exemplo, um homem casado. E claro, onde a parceira está disposta, né, a lidar com isso junto com o sujeito. Por quê? Ele começa a ter ansiedade, né? Então ele vai se preparar para a ação e de repente, mão gelada, pé gelado e meu amigo, nada responde, né? Fica tímido e esquece. E aí, o que é o mecanismo? O que é o processo curativo? É uma pessoa que a mulher dele já conhece ele bem, já tá com ele faz tempo, então deita na cama, começa a conversar, papo vai, papo vem, de repente fica gostosinho, relaxa, pum, acontece. Então, parte do que você precisa fazer é criar condições para. Lembra, o ambiente é muito importante, né? O ser humano, ele é um ser emocional, né? O ser humano é o que está daqui para cima, né? Não é o que está daqui para baixo. Você imaginar, por exemplo, você vai dar um hormônio, você vai resolver isso. Todos os androgênios, né? Testosterona e seus derivados, eles são pró-ansiogênicos, né? Eles aumentam a ansiedade. Você imagina um cara que está ansioso, você dá uma coisa que aumenta a ansiedade, como você acha que ele vai ficar? Então, uma das coisas ruins que acontecem é quando você quer tratar uma causa sem investigar ela devidamente. Você tratar uma deficiência de função sexual, né, com testosterona, sem você ter certeza que há um déficit, esse paciente, em vez de melhorar, piora. O que pode acontecer? De novo a gente volta à questão da personalização. Medicina tem que ser personalizada, seria isso? Tem. Porque se for tipo assim, não, isso aqui resolve pra você, mas não quer dizer que vai resolver pro outro, porque as taxas são diferentes, o motivo dele estar assim é diferente. Por isso que medicina personalizada é um pleonasmo, né? Não existe medicina de conjuntos, né? Todo mundo que tá aqui faz isso assim. Você imagina, você tem disfunção erétil, você vai sentar com 10 pessoas e falar, quem tem disfunção erétil? Eu, e aí? Me trata. Pô, não vai, né? Fala, quem tem disfunção erétil? Aí você vai chegar, doutor, tem um amigo meu, né, que é sempre assim, o amigo do meu primo, né? Então você vai falar isso, rapaz, cara... o Erlen nunca teve tão feliz na vida, porque ele tá conhecendo o ídolo dele e resolvendo os problemas que ele tem na vida de uma vez. Foi 2 em 1. Não é 2 em 1 no mesmo podcast, aí é loucura. Nem pagou essa consulta e tá resolvendo o problema dele. Cara, tem um canal, velho, chamado Motivadores de Sucesso. É os meus cortes lá, cara. O cara bota umas thumb que viraliza. Bota aí, pessoal, no Google depois. Motivadores de Sucesso.